Bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula. Meu nome é Gustavo Paulino e estamos nessa trajetória, cara, que legal. Começar o vídeo de hoje. Pessoal, vamos para um tema muito legal, que é o tema que um dos temas que eu mais gosto, que eu preparei aqui. Então, como você já sabe, eu preparei este ambiente do vídeo para eu falar, contextualizar, enfim, fora do contexto roteirizado, tá? É o que está acontecendo, enfim. Então aqui não é o roteiro, ainda vamos pro roteiro. E é interessante porque, cara, eu tenho um roteiro e consigo me expressar mesmo assim, porque isso é uma evolução pessoal, né? Tipo, pô, tem que se expressar, tem que falar com a câmera. Alguns momentos atrás ali eu tava passando um creme no meu rosto, vendo a iluminação, enfim. Mas se você ainda não sabe, toda quarta eu preparo uma aula, roteirizo ela com uma ideia boa e trago ela aqui pro canal pra gente discutir, né? Pra gente colocar essas ideias em evidências, tá? E o tema de hoje, tá? É um tema bem interessante, que é quando eu parei de lutar com a realidade e tudo começou a fazer sentido. Porque, cara, a ideia que me pegou por detrás deste título, né, é que eu achei que eu estava e calma lá que a gente já tá no roteiro, tá bom? Só pra deixar claro. Então, durante muito tempo eu achei que eu tava em conflito com a realidade, ou seja, das coisas que eu enxergava lá fora, né, e as coisas que eu queria. Então, eu entrava em um conflito das coisas que eu via e das coisas que eu já me identificava, tá? Mas das coisas que eu via no mundo real. E aqui a gente vai entrar no tema em específico sobre engenharia da realidade. Foi aí que teve um momento, né, nessa briga da realidade, que eu entendi uma sequência inevitável de engenharia da realidade. Primeiro você se identifica, tá? Depois você cria estrutura e depois você vem e consegue atrair a matéria para sua vida, tá? Então, engenharia de realidade, ou seja, aquilo que você vê no espelho, existe uma engenharia. E começa por identidade, depois você cria estrutura e depois a matéria, ela se condensa, a realidade que você quer ver, ela se condensa. E esse é um tema muito legal que eu gosto, tá? De abordar, porque é um tema de engenharia de realidade. Eu venho muito desse lugar e, nossa, até solucei aqui, tá? Mas o objetivo dessa aula, tá? Eu quero que você pare de interpretar frustração como erro pessoal, tá bom? Eu quero que você também entenda que desconforto, muitas vezes, vem do descompasso em quem você já se identifica, tá? E a realidade que não se materializou nos seus olhos ainda, tá bom? Então, só para deixar claro o nosso jogo aqui, tá? Só para alinhar o jogo, disclaimer fixo do nosso canal. Esse canal é sobre levar as suas próprias ideias a sério. Eu coloco as minhas na mesa, você pensa sobre as suas. Você não é obrigado a concordar comigo, mas é proibido a não pensar. Se topar esse contrato, bora pro conteúdo. Então, vamos para a história desse tema, da onde que surgiu isso e tal. Eu preciso que você entenda esse contexto para você entender o conceito central dessa aula, tá? Então eu trago um contexto histórico aqui para um contexto histórico não, um contexto, uma história para você entender, porque esse tema e esse vídeo ele nasce de um período de muito silêncio na minha vida e investigação profunda da minha própria realidade, né? Eu enxergava as coisas, mas parecia que alguma coisa faltava, tá? A construção desse pensamento vai fazer sentido ao longo dessa aula e é por isso que eu preciso que você esteja atento a todo o conteúdo do início ao fim. Alguma coisa não faz sentido agora? Ok, beleza. Leva isso e vamos pra frente, que lá na frente vai fazer sentido, tá? Então, existia esse gatilho inicial na minha vida, né? Então, durante muito tempo eu achava que eu tava brigando com a realidade, né? Pô,
tipo assim, eu reagia muito ao que acontecia no mundo real, mas eu entendi que eu não estava errado nesse contexto da minha vida. Eu só estava adiantado demais. Então era uma frustração entre quem eu me identificava e por que as coisas não eram é, 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 compatíveis na realidade que eu via, tá bom? Então eu acabei entendendo que eu não estava errado, eu só estava meio que adiantado pro meu tempo, tá bom? Então vamos avançar aqui. Cara, hoje esse tema é bem interessante, mas eu tô com um pouco de dificuldade de elaborar ele. Vamos pra frente, vamos embora. Tá? Então, eu, como pessoa, eu sou uma pessoa muito ambiciosa. Eu tenho grandes metas, grandes ambições na minha vida, né? E a realidade, parece que a realidade física, ela reage devagar demais. E esse ponto, cara, nasce muito de muita questão que eu estudei, cara. Eu estudei física quântica, eu estudei transurfing, enfim, laser médicas, essa parada, para eu entender a realidade. E quando eu falo de mundo real, é sobre isso. Da minha perspectiva, mundo... quando eu falo de realidade física, eu estou me comparando com a realidade quântica, né? A matéria, etc. Eu tenho esse viés cognitivo, né, que moldou a minha forma de pensar, tá? Então, eu queria coisas grandes e não enxergava essas coisas grandes acontecendo com uma velocidade rápida, né? Porque, enfim. Mas isso gerava o quê? Gerava pressa, né? E pressa gera mais pressa, mais pressa. Então, o ponto da minha vida foi que o dia que eu entendi que a realidade física, e aí faz sentido aquilo que eu trouxe, que realidade física, eu tô ponderando, né, na minha cabecinha aqui, que a realidade física vem dessa mentalidade de transurf, de frequência, vibração, etc, tá? Então, eu entendi, chegou um dia na minha vida que eu entendi que a realidade física, ela não responde à pressa, aquilo que eu quero, ela responde à identidade sustentada no tempo. Bum! Cara, isso faz total sentido da introdução que eu trouxe aqui pra você, tá? Porque primeiro você se identifica, primeiro você é a pessoa, e depois você e aí sim a realidade começa a corresponder, tá? Então, o que é engenharia da realidade? Uma definição aqui bem simples aqui pra gente, né, se situar, tá? A realidade física, ela não muda por uma ideia, por um insight que você teve no dia, tá? Ela muda quando identidade gera identidade, aquilo quem eu me identifico, e a identificação vem de um processo profundo do qual você se entende profundamente, tá? Então, o que é engenharia da realidade? E quando que a realidade ela muda? Ela muda quando identidade gera comportamento consistente, tá? E comportamento gera estrutura e claro, estrutura com o tempo vira matéria. Cara, isso daqui é incrível porque quando você entende que a engenharia da realidade ela é composta por isso, faz total sentido a pressa, porque óbvio, primeiro você se identifica. Claro, primeiro você tem que se identificar com aquilo que você quer viver. O fato de eu vim aqui falar na câmera é porque num passado próximo eu me identificava com isso. Eu já era essa pessoa. Eu trabalhei com pessoas que faziam muito isso, que ficavam na frente das câmeras. Então eu me identificava. E conforme eu fui estudando, melhorando, planejando, eu comecei a gravar e trouxe os vídeos aqui pro canal. Então, mas antes, tudo isso vem de identificação. Hoje eu tenho uma iluminação, tenho 2 monitores, tenho um computador, tenho um microfone legal. Então, tudo isso foi primeiro porque eu me identificava com isso. E a identificação gera comportamento, que o comportamento, né, a identidade gerando comportamento no tempo gera estrutura, ou seja, estrutura, e a estrutura gera matéria. No caso, estamos falando de um vídeo aqui, um vídeo não é uma matéria, mas enfim, deu para entender o conceito central da aula, tá bom? E eu tô ficando
cada vez melhor, eu tô melhorando a minha forma, a minha didática, como que eu vou me portar na câmera. Enfim, hoje o tema foi bem interessante, por isso, tá? Então, é um erro lutar contra o tempo da matéria. A gente muda muito mais rápido, de forma... Ou seja, vamos voltar a esse raciocínio, tá? A gente muda por dentro muito mais rápido do que a realidade externa acompanha. Então, para a gente entender de engenharia de realidade, a gente precisa entender que a gente muda rápido, mas a realidade física não. Tá? Quando você não entende isso, você começa a achar que tem algo de errado na sua vida, mas eu tô aqui para clarificar isso para você. Então o problema não é você, é o tempo de atualização do mundo, tá? E vamos para ideia 2. Deixa eu só ver se tá gravando ainda, porque tava com pouca bateria. Ainda tá gravando, beleza, vamos ver até onde vai, tá? Porque tava com a bateria mesmo. Vamos lá. Ideia 2, a realidade não responde ao desejo, ela responde à identidade, tá bom? Então a realidade ela não negocia com vontade momentânea que você tenha, com pressa, tá? Ela responde a quem você é consistentemente, não a quem você quer ser amanhã, tá? A realidade ela responde à sua identidade. Quando identidade muda, o mundo demora, mas ele obedece, tá? Então, primeiro você se torna. Primeiro você se torna a pessoa, começa a se comportar de maneira diferente, começa a ser, agir, frequentar, tá? Se identificar, tá? Primeiro é isso que acontece, depois a realidade. Toda aquela parada de vibração, frequência, primeiro você é rico, por exemplo, a galera gosta muito de falar isso sobre geração de riqueza, né? Mas primeiro você é rico por dentro nas suas atitudes com o que você tem, e depois o mundo reflete, né? Então, primeiro se identifique. Quando eu tiver isso, não. Quando você tiver isso, não. Primeiro você é no presente, depois você começa a materializar isso, tá? Então, primeiro você se trata melhor, primeiro você se comporta melhor, se profissionaliza, e depois o mundo, e depois o mundo começa a responder, tá? Quando você se porta diferente, se comporta de forma diferente, o mundo tende a mudar, porque primeiro você depois o mundo reflete isso, tá bom? E eu quero que você hoje pare de lutar, né, com a realidade externa, tá? E parar de lutar não é desistir, né? É ler o sistema corretamente. Então, pare de reagir ao que você vê no espelho da realidade e comece a agir, a se identificar primeiro, tá? Tá, beleza, Gustavo. E aí, eu sei que você pode ter algumas perguntas, né? E eu já listei elas aqui. Então, a primeira pergunta é que, pô, Gustavo, isso parece meio conformismo demais, tá? Não é conformismo, tá? É leitura correta do sistema em que eu vivo, tá? Conformismo é parar. Eu só tentei parar de brigar com o tempo e não com o objetivo, tá bom? Então, não é conformismo. Outra pergunta, mas e se nada acontecer, né? E se a realidade nada... Tá, Gustavo, mas daí se nada acontecer, tá? Se identidade não virar comportamento, né? Aí nada vai acontecer mesmo. Então é uma lei, cara. Primeiro você se identifica, depois as coisas começam a mudar, tá bom? Outra pergunta que você pode ter, isso parece conversa abstrata. Abstrata é achar que mudança profunda acontece sem estrutura, repetição e tempo. Nada na vida vai acontecer sem estrutura, repetição e tempo, mas primeiro é entender que, ok, você se identifica, existe um descompasso, um desconforto e parece ter algo de errado, mas não. Mas esse é o processo. Primeiro você se identifica e aí você vai ver que você vai sentir um desconforto com aquilo que você é e aquilo que você quer ver no espelho, tá? Mas aí você entende esse processo, que esse processo cria estrutura e estrutura cria matéria. Esse foi o vídeo de hoje, tá bom? E, cara, eu quero que... depois desse vídeo, eu quero que você pare de se violentar emocionalmente,
por ainda não ter chegado naquilo que você se identifica, tá? É só o delay do tempo, e se você sustenta isso, a realidade tende a materializar, porque comportamento sustentado no tempo gera estrutura, e estruturas criam realidades, né? E esse foi o vídeo de hoje, tá? Então, só para terminar aqui, talvez você não esteja em conflito com a realidade, talvez você só esteja vendo o delay de quem você é e daquilo que você ainda vai chegar, daquilo que você se identifica, tá? É só o delay. Então, para fechar aqui, toda quarta às 20 horas, horário de Brasília, tem episódio novo aqui no canal. A regra da casa é simples. Ideia boa é aquela que apanha da realidade e continua de pé. Eu sou o Gustavo Paulino e a gente se vê na próxima quarta. Se você gostou desse vídeo, se essa ideia te fez pensar, tá? Se inscreve no canal e deixa o like. Tamo junto.